Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus conceda a nós nesta oportunidade a graça de conhecer um pouco mais da palavra do Senhor sobre o tema aqui no livro do Salmos 93. E o versículo de número 5 diz assim: Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa para sempre. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. A santidade convém à tua casa para sempre. Que nós possamos entender o sentido verdadeiro da santidade na casa do Senhor. Interessante que a palavra convém, a santidade convém. Porque tem coisa que não convém. Como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então tem coisa que não convém, tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que não compensa. Agora, a santidade convém à casa de Deus. A santidade vale a pena. A santidade é importante. Esse texto do Salmo 93, verso 5, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Nós vamos entender esta verdade, o ambiente. A casa de Deus é o ambiente em que nós reunimos em família para adorar o Senhor. A casa de Deus aqui está referindo-se ao templo. Mas como a santidade pode estar na casa de Deus? Vamos ver o que Deus disse a respeito de sua casa. No segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo de número 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e os meus ouvidos todos os dias. Então veja o próprio Deus falando, porque agora escolhi e santifiquei
esta casa. Aqui referindo-se ao templo construído por Salomão. E falando nos nossos dias, todas as vezes que constrói um templo, antes de tudo, no primeiro culto, é consagrado a casa. Se realiza a consagração. Quando, na verdade, usa o termo que eu não acho certo, o termo usado hoje para os templos, nos nossos dias, é inauguração. Ou vai inaugurar o templo da igreja em tal bairro, em tal cidade. O correto não é inaugurar, o correto é consagrar. É consagrar o templo. Então aqui o próprio Deus, ele disse, eu escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome, veja, quem era que estava na casa e quem é que está na casa? É o nome do Senhor. E os seus olhos e os seus ouvidos. Diferente do templo na visão de Ezequiel. Na visão de Ezequiel, o texto vai dizer, e nele estará o meu trono e os meus pés. Porque o templo de Ezequiel, ali é espiritual. A casa ali é os salvos, é a igreja. Então veja que no meio da igreja estará o trono de Deus e os pés de Deus, porque Deus vai estar presente. Já na casa construída por Salomão estava o nome de Deus. E fixe os seus olhos e atento os seus ouvidos. Hoje, o nome de Deus. Por isso que Jesus disse, em meu nome. Foi isso que Jesus disse, em meu nome. Porque é o nome dele que está conosco. Então a casa foi santificada. A casa é consagrada. O templo é santo, porque foi santificado. Em Mateus, capítulo 21, e o versículo de número 13, o Senhor Jesus disse assim, disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrão. Então o próprio Senhor Jesus está dizendo, referindo-se o que está escrito a respeito do templo, a respeito da casa de Deus. Jesus está dizendo, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então a casa de Deus, ela foi escolhida, ela foi consagrada para a reunião dos santos. Por isso que ela foi santificada. Porque quem reúne na casa de Deus é o santificado. Por isso que o profeta Joel vai dizer no capítulo 2, congregai o povo e santificai a congregação. É responsabilidade do pastor da igreja, é responsabilidade dos ministros congregar o povo. E não somente congregar,
não basta reunir o povo, tem que santificar. O que é santificar? É separar para Deus. Então, santidade convém à tua casa para sempre. O povo que entra pelas portas da casa de Deus, ele é santificado. E esse texto do profeta Joel é muito exigente, ou seja, muito exigente no modo de dizer, exige dos líderes, dos ministros, dos obreiros, que ele não basta reunir o povo no templo, ele tem que reunir o povo e tem que santificar, separar o povo para Deus, para que haja santidade na casa do Senhor. Podemos ainda entender o Salmo de número 89, Salmo 89 e o versículo de número 7 diz assim: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Interessante, profundo esse Salmo 89, verso 7. Veja bem, quando nós adentramos a casa de Deus, Deus está em nosso meio. Olha a expressão do texto. Deus deve ser em extremo. O que é extremo? Exageradamente tremendo na Assembleia dos Santos. O que é Assembleia? Ajuntamento, reunião, aglomeração. E o texto está dizendo que Deus ele é tremendo na reunião dos santos, Assembleia dos Santos. Então, quem é que reúne? É os santos santificados. E grandemente reverenciado. Santidade envolve reverência por todos os que o cercam. Isso quer dizer que quando nós reunimos, nós estamos em volta, Deus está em nosso meio. Nós o cercamos a presença de Deus. E o texto diz que tem que ser, Deus é reverenciado por todos. Criança, adolescente, jovem, homens, mulheres. Santidade convém à tua casa para sempre. Porque a casa foi santificada. O povo é santo. A palavra é santa. O Espírito é santo. Tudo que pertence a Deus é santo. Então a santidade convém a Deus, na casa de Deus para sempre. Agora isso aqui me chamou a atenção. Reverenciado por todos os que o cercam. Em nossos dias, está faltando reverência na casa de Deus. Em nossos dias, está faltando respeito na casa de Deus.
Em nossos dias está faltando santidade na casa de Deus, porque o povo, a assembleia do povo já não reverencia mais. Na hora do culto, pessoas conversando. Na hora do louvor, pessoas conversando, levantando, saindo, transitando, entra e sai. Na hora do culto, na hora da pregação, tem pessoa que sai e fica para o lado de fora. Na hora do culto, pessoas tirando foto dentro da igreja. Na hora do culto, pessoas mexendo com o celular, vendo outras coisas. Isso é falta de referência. Santidade convém à tua casa para sempre, ó Senhor. Vamos para mais um texto sagrado. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que faz mal. Santidade. O que dentro da realidade, esse texto, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, quando entrares, ou seja, dobre o teu joelho quando entrar na casa de Deus. Quantos crentes já não guardam mais os pés quando entra na casa de Deus? Quantos crentes já entra e senta? Quanto que, na verdade, dobra o teu joelho quando entrar na casa de Deus. A primeira coisa que os santos têm que fazer, antes de tudo, é dobrar o joelho para falar com o dono da casa. Inclina os teus ouvidos, inclina mais a ouvir. Quantas pessoas não prestam atenção? Inclinai mais a ouvir. Ouvir aqui é prestar atenção. Faz parte da santidade. A santidade convém à tua casa para sempre. Quantos crentes não prestam atenção no culto? Termina o culto e não sabe nem qual foi a palavra. Deus fala e não sabe, não entende nada. Falta de santidade, falta de reverência. Pai, mãe que não sabe controlar o filho dentro do templo. Pai e mãe que deixa filho quebrando copo descartável na hora do culto, aquele barulhão tirando a atenção de todo mundo. Pai e mãe que deixa filho passando debaixo do banco, subindo em cima do banco. Criança, 2, 3 crianças correndo no corredor do templo e o pai não age. Falta de reverência. E uma vez que falta reverência, está sendo quebrado a santidade. Já que nós vamos entrar no assunto, o que é falta de santidade? É profanação. O templo está sendo profanado. Vamos para os versículos bíblicos. Santidade. Para haver santidade na casa de Deus para sempre, nós temos que viver em santidade. E nós vamos ver exemplo disso
pela Bíblia. Quem é que traz o mundanismo para dentro da casa de Deus? Os crentes. Se os crentes viverem em santidade, a casa de Deus será santa. Se os crentes for mundano, a casa de Deus deixará de ser santa. Deixará de haver santidade, porque a santidade não está na parede. A santidade não está nos bancos. A santidade não está nos ventiladores. A santidade não está no som. A santidade não está no púlpito. A santidade está na vida dos crentes, na nossa vida. Então, quando a igreja, quando as pessoas deixam de viver a santidade e começam a viver como o mundo vive, ele está profanando a casa de Deus. Quem traz o mundo para dentro da casa de Deus é o crente. Se cada um de nós tivesse um propósito de falar com Deus, de se dizer: Deus, se depender de mim, nunca o mundanismo vai entrar dentro da tua casa. Se depender de mim, ó Deus, a tua casa será sempre santa. Haverá santidade na tua casa. Mas infelizmente, quantos irmãos, quantas irmãs estão trazendo o mundanismo para dentro da casa de Deus, estão profanando a casa de Deus. Vamos começar a falar da profanação. O que é que profana a santidade da casa de Deus? E profanar a casa de Deus é pecado. É por isso que Deus está triste. Vamos ler o livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. Profanação nos louvores. Os louvores, ele acaba profanando a casa de Deus. Amós capítulo 5, verso 23, diz assim: afasta de mim o estrépito, o estrondo do teu cântico, porque não ouvirei as melodias do teu instrumento. Oh, glória! Olha o que é Deus pedindo. Deus está pedindo aqui: afasta o estrondo, o barulho, a estrepidez do teus cânticos, a gritaria, os escândalos, porque não ouvirei a melodia do teu instrumento. Quantos hinos, quantas músicas religiosas dentro do templo. Quantas músicas com ritmos que não agrada a Deus. Quantas músicas com ritmo estrondoso. E Deus está dizendo: afasta de mim o estrondo dos teus cânticos. Porque eu não vou ouvir, Deus não ouve. Tem igreja que está cantando para o vento. Tem crente cantando para o vento. Tem grupo cantando para o vento, porque Deus não está ouvindo certo tipo de louvor de certas igrejas, de certo crente, de certo grupo. Nós temos que saber que tipo de hino cantamos ao Senhor. Aqui Deus está dizendo: afasta de mim. Temos que selecionar os louvores, porque a igreja não pode cantar qualquer música. Nós vamos ver pelas Sagradas Escrituras, a Bíblia diz assim: cantai louvores. A igreja canta louvor. Os santos cantam louvor. O mundo canta música. Muitos crentes cantam música, mas os santos cantam louvores. Vamos para a palavra. Santidade convém à tua casa para sempre. Santidade no louvor. Tem que haver santidade no louvor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5,
E o versículo de número 19 diz assim: falando entre vós em salmo, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor ao vosso coração, no vosso coração. Cânticos espirituais. Louvores que têm a essência do Espírito Santo. Louvor que tem santidade. Louvor que Deus habita no meio dele, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. É esse tipo de louvor que convém a santidade à casa de Deus para sempre. Podemos observar os hinos antigos, os hinos do século XX, era hino que trazia a presença de Deus. Era hinos que fazia crente chorar. Era hinos que, quando era entoado, crente era batizado com o Espírito Santo. A alma se convertia, aceitava Jesus por ouvir uma melodia de louvor. A santidade da casa de Deus está sendo profanada. Os hinos de louvores hoje, os hinos cânticos estão profanando a santidade da casa de Deus. Então Deus falou através do profeta Amós: afasta de mim os estrondos. O mundanismo na vida do crente acaba entrando na igreja. Então nós somos responsáveis, cada um de nós somos responsáveis de manter a santidade para sempre na casa do Senhor, ou a profanação, o mundanismo. Se o crente viver como o mundo vive, ele está profanando a casa de Deus. Como vai haver santidade à casa de Deus se os crentes não forem santificados? Como vai haver santidade no templo se a assembleia, o ajuntamento dos crentes for mundano, profano? Olha o que disse Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 12. Ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, justa e piamente. Como que haverá santidade à casa de Deus para sempre, se nós não renunciar, se nós não abandonar a impiedade? Como haverá santidade na casa de Deus se nós não abandonar as concupiscências mundanas? Como haverá santidade na casa de Deus se os crentes não santificarem a vida, se os pastores da igreja não santificarem a congregação, como ordena o profeta Joel? Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35, versículo 1 ao 4, diz assim: Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Sobe à casa de Deus e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam:
Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos à casa de Deus, e ali farei um altar ao Deus que me apareceu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho, que está junto a Siquém. Santidade. Deus, na verdade, o que Deus está exigindo de Jacó aqui? Deus está exigindo de Jacó santidade para subir à sua casa. Sobe a Betel, sobe a minha casa. Tira o Deus estranho, tira a idolatria. Purifica, troca as roupas indecentes, tira essas roupas, troca de roupa. Tira os brincos e sobe para minha casa e levanta um altar. Altar fala de adoração. É o que Deus está pedindo para Jacó. Santifica a sua família. O texto vai dizer, e então disse Jacó à sua família. Primeiro começa pela nossa família. E depois o que estava com ele, a congregação. A santificação tem que haver na nossa casa, na nossa família, para subirmos à casa de Deus. Porque a tua casa, a santidade convém à tua casa para sempre, ó Senhor. Então Deus aqui está exigindo a Jacó santidade para subir à casa de Deus. Vamos para o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 32. Jeremias 32, no versículo 33 e 34, porque diz o texto sagrado, assim está escrito. E viraram para mim as costas, e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando, eles não deram ouvido para receber ele o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para o profanar. Olha o que o povo fez. Viraram as costas para Deus. Para quê? Por que eles viraram as costas para Deus? Para não receber o ensinamento, para não ouvir o ensino. Quantos crentes de costa virada para Deus? Não dá valor, menospreza o ensinamento, não quer aprender. Assim estava o povo no Antigo Testamento, viraram as costas para Deus, para não aprender. E além de virar as costas para Deus, eles puseram as abominações na casa de Deus. Quantas abominações estão entrando no templo hoje? Quantas abominações estão entrando na casa de Deus? Estão profanando a santidade da casa de Deus. Vamos santificar nossa vida para que haja santidade na casa de Deus. Vamos ler também Ezequiel 23, 37 ao 39. Diz assim: porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, com os seus ídolos adulteraram
e até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário. No mesmo dia, profanaram os meus sábados. Então o povo, ele se misturava com os ídolos, adorava ídolo, vinha para o templo e sem pedir perdão a Deus. Santidade convém à casa de Deus para sempre. Depende de mim, depende de cada um de nós. Não há como haver santidade no templo se não haver santidade na minha vida. Não tem como haver santidade na casa de Deus se não tiver santidade na vida de cada um de nós. Então, deixo esta mensagem de reflexão. Quem profana a casa de Deus, quem destrói a santidade da casa de Deus é os crentes. Os crentes que passam a viver como o mundo. Deus falou para Jacó, muda as vestes. Quantos crentes mal vestidos dentro da casa de Deus. Quantas crentes mal vestidos dentro da casa de Deus. E Deus falou para Jacó, mudai as vestes, tirai essas vestes, mude de veste. Eu costumo sempre dizer, se lá no céu as vestes será cumprida em reverência ao Deus dos céus, e aqui na terra como deve ser? Se lá no céu as vestes são cumpridas, como deve ser aqui na terra? Os anjos, como que é as vestes dos anjos? E como deve ser a nossa aqui na terra? Ficamos com essa palavra, é apenas uma reflexão. Não vamos profanar a santidade da casa de Deus, pois Deus, ele é fiel. Deus abençoe em nome de Jesus.